Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Crônica dos Umbrais. Eu me chamo Júlia e o que vou contar a vocês é sobre o que aconteceu comigo quando me casei. E fui com o João trabalhar na fazenda de caseiro. Casei jovem, tinha apenas 17 anos. Com o meu João, éramos dois botões, cheios de sonhos e com nada no bolso. Foi então que surgiu a oportunidade. O dono de uma grande fazenda lá nos confins do interior gaúcho, perto de São Gabriel, precisava de um caseiro. E lá fomos nós, com nossos poucos trastes, num caminhão pau de arara, o coração batendo de medo e de aventura. A casa era antiga para os trabalhadores, de madeira pintada de branco, com um telhado bem vermelho. Tinha um alpendre na frente, onde a gente passava as noites de verão vendo o pôr do sol tingir os campos de dourado. A cozinha era o cômodo da vida, com fogão a lenha que sempre tinha um bule chimarreando. O chão era de tábuas largas que rangiam um pouco quando a gente andava, e o vento minuano, uivando lá fora no inverno, nos fazia nos aconchegar ainda mais perto. Não tinha luxo nenhum, mas era nossa. Cheirava a café fresco e a lenha queimada, o cheiro do nosso lar. O trabalho era duro, não vou negar. João cuidava do gado como se fosse dele. Acordava ainda no escuro, no frio cortante da madrugada gaúcha. Eu via ele, de botas e poncho, partindo a cavalo para a lida. Ele conhecia cada rincão daquela fazenda, cada olho d'água, cada animal pelo nome. Via ele tocar a boiada, tratar de um carneiro doente, consertar uma cerca no meio do vento. Era um vaqueiro de mão cheia, meu João. E eu, na casa dos patrões, fazia a minha parte. Cuidava enquanto os donos não estavam no imóvel. Além de cuidar da nossa rotina, ajudava na horta, onde a gente plantava o que ia para a mesa. A vida era marcada pelo ritmo da terra e dos animais, mas a nossa felicidade, essa era simples e enorme. Nos fins de tarde, depois do jantar, a gente se sentava no alpendre. Eu com minha costura, ele afiando uma faca ou arrumando um arreio. A gente conversava sobre o dia, sobre os planos, ou ficava em silêncio, só ouvindo o grilo cantar e um mugido distante do gado. Nos domingos, às vezes, o patrão nos convidava para um churrasco e a gente se sentia parte daquela grande família. Éramos ricos da riqueza, que não precisa de dinheiro, do céu estrelado que a gente via sem nenhuma luz da cidade para atrapalhar do cheiro, da terra molhada depois da chuva, do gosto do pão quente que eu fazia no forno do calor do nosso cantinho contra o frio de fora. Foi um tempo bom, um tempo de raízes. A gente era feliz ali, naquela simplicidade toda, porque tínhamos um ao outro e um teto sobre nossas cabeças no vasto mundo dos pampas. Era tudo o que a gente precisava. Querido Crônica dos Umbrais, a felicidade era tanta que a gente até se acostumou com o silêncio daqueles campos, mas depois de uns 6 meses morando na casinha, comecei a notar umas coisas esquisitas na casa grande, onde moravam os patrões. Coisas de nada, mas que iam acumulando. Eu não comentava com ninguém, só com o meu João. De noite, antes de dormir, João, eu dizia, baixinho, a vassoura do alpendre some e aparece encostada atrás da porta da despensa. Eu tenho certeza de onde deixei. Ele virava para o lado e resmungava. Júlia, é cansaço. Tu tá trabalhando demais, a cabeça fica cheia.
Noutra vez, estava lavando a louça na cozinha da nossa casa e ouvi um barulho de pratos tilintando vindo da cozinha da casa grande. Como eu tinha a chave, fui lá verificar, pensando que talvez tivesse entrado um gato. Abri a porta devagarinho e... nada. A cozinha estava vazia, silenciosa, os pratos todos no lugar. Comentei com ele. Mulher, ele disse, com a voz grossa do sono, isso é o vento brincando com a telha, ou tua cabeça te pregando uma peça. Para de preocupação. Eu comecei a duvidar de mim mesma, a achar que realmente era impressão minha. Até que um dia, tudo mudou. Foi numa sexta-feira à tarde, os patrões iriam chegar no sábado e a madame sempre me pedia para regar os vasos da varanda. Entrei na sala de estar escura, com os móveis todos cobertos com lençóis. O ar estava parado, pesado. No meio da sala havia um quadro enorme, um retrato antigo do avô do patrão. Um homem sério de bigode, que sempre parecia nos seguir com os olhos. Enquanto eu passava por ele, senti aquele frio na nuca. E foi então que eu vi, do canto do olho, o quadro se mexeu. Não foi um tilintar, não foi um sumiço, foi o próprio retrato que se moveu. O homem do quadro, com seu bigode imponente, virou a cabeça lentamente e olhou direto para mim. Seus olhos, que antes eram apenas tinta, pareciam vivos e profundos. Um gelo correu pela minha espinha. O coração parece que parou e depois disparou, batendo no meu peito como um tambor. Não dei um grito, não. O susto foi tão grande que travou o som na minha garganta. Deixei o regador cair no chão com um baque surdo e saí correndo dali desesperada. As pernas, nossa, tremendo tanto que mal me sustentavam. João! João! Gritava atravessando o pátio como uma louca, em direção à mangueira onde ele estava encilhando o cavalo. Eu precisava do meu homem. Naquela hora, não havia explicação de cansaço ou vento que me convencesse. Eu tinha visto, e o que eu tinha visto tinha me visto de volta. Meu João veio comigo. Claro, segurou minha mão, que estava gelada e tremendo, e voltamos juntos para a casa grande. Ele entrou na frente, destemido, e revirou a sala toda. Olhou o quadro, que estava absolutamente parado, com o velho de bigode imóvel em sua moldura pesada. Júlia, mulher, ele disse, com a voz calma, mas um pouco impaciente, não tem nada aqui. Tu vês tudo no lugar. Foi um jogo de luz e sombra, desse sol forte da tarde. Ele ficou comigo até eu terminar de regar os vasos, mas eu me apressei. Meus olhos não saíam daquele quadro. Quando saímos, ele me pôs os braços nos ombros e falou sério. Escuta aqui, Júlia, não posso deixar a Lida com gado para correr para cá toda vez que tu levares um susto. Tens de te criar coragem. Os patrões nem ficam aqui a semana toda, só vêm nos fins de semana. E às vezes nem isso. Essa casa passa mais tempo vazia do que cheia. Eu sabia que ele tinha razão, na prática, mas no coração, a certeza do que tinha visto era mais forte. Então fiz um trato comigo mesma, dali em diante eu faria toda a faxina na casa grande apenas de dia, com o sol alto banhando todos os cantos. Lavava, passava e arrumava tudo com a luz do dia entrando pelas janelas. E me impus uma regra. Antes do sol começar a se pôr, antes que as sombras ficassem longas e escuras, eu já estava de volta à minha casinha, com a porta trancada. À tarde, aquela casa não me pegava mais. E assim foi por um tempo, até que num sábado os patrões chegaram mais cedo. Dona Marta, a sinhá, me chamou para ajudar a desfazer as malas. Eu estava na varanda, pegando uma vassoura, quando ela me viu e notou que eu não estava à vontade. Júlia, tá tudo bem? Você parece assustada, ela perguntou, com uma voz doce. Eu fiquei sem jeito, corada.
olhando para o chão. Mas o medo que eu carregava há semanas foi mais forte que a vergonha. Respirei fundo e comecei a falar, meio sem jeito, sem olhar nos olhos dela. Dona Marta, é que às vezes, quando venho arrumar a casa durante a semana, acontecem umas coisas. A vassoura some do lugar, ouço barulho na cozinha quando não tem ninguém. E uma vez, eu juro, o quadro do vô seu Maneco, eu vi ele virar a cabeça e me olhar. Falei tudo num só fôlego, esperando que ela risse ou me achasse louca. Mas quando levantei os olhos, vi que a expressão dela não era de surpresa, mas de uma certa resignação. Ela trocou um olhar rápido com o patrão, que suspirou, balançando a cabeça. Júlia, disse Dona Marta, com um sorriso cansado. Essa fazenda foi passada de geração a geração e casa antiga como essa tem histórias. Mas não se preocupe, afinal precisamos temer os vivos. E não os mortos, não é Júlia. Quando Dona Marta disse aquilo, um arrepio percorreu meu corpo todo, da nuca até o calcanhar. Temer os vivos, não os mortos. A frase era sábia. Eu sabia, mas o jeito que ela falou, tão natural, me gelou por dentro. Mas eu era uma caseira, uma empregada. Não era meu lugar questionar. Engoli seco, balancei a cabeça como se estivesse concordando e fui fazer minhas tarefas, guardando aquele frio na alma só para mim. O tempo foi passando e a vida seguiu seu rumo. Aprendi a conviver com os pequenos sustos, sempre de dia, sempre com o coração na mão. Até que, 3 anos depois daquela conversa, a maior bênção aconteceu. Eu engravidei. A alegria com o João foi tanta que ofuscou todos os medos do casarão. Eu decidi ali que ignoraria tudo de estranho. O que importava era a nova vida que crescia em mim. Num domingo à noite, depois de um churrasco, resolvemos dar a notícia aos patrões. Doutor, Dona Marta, disse o João, com o peito estufado de orgulho. A Júlia está esperando o nosso primeiro filho. A reação deles foi algo que a gente nunca poderia ter imaginado. Dona Marta soltou um agudo, como um passarinho, e cobriu a boca com as 2 mãos, os olhos enchendo de lágrimas num instante. O patrão, um homem sempre tão contido, deu um passo para trás como se tivesse levado um susto, e depois um sorriso largo, dos mais verdadeiros, abriu no seu rosto. Meu Deus! Que notícia maravilhosa! Exclamou Dona Marta, vindo me abraçar com uma força que eu não sabia que ela tinha. É a melhor coisa que podia acontecer nesta fazenda. E então veio a parte que nos deixou sem palavras. O patrão, ainda com os olhos brilhando, anunciou: a partir de hoje, não vamos mais passar a semana na cidade. Vamos ficar aqui, na fazenda, durante toda a sua gestação. Júlia, vocês não vão ficar sozinhos. Queremos estar por perto. O João e eu ficamos mudos. Nos olhamos, tentando entender. Todo mundo sabia que eles não tinham filhos. Era uma dor quieta que eles carregavam. E agora, essa alegria transbordante, essa decisão de mudar completamente a rotina deles por causa da gravidez da caseira, foi uma felicidade tão grande, mas tão intensa, que não parecia fazer sentido. Agradecemos, é claro, com o coração apertado de gratidão e um nó de confusão na garganta. Naquela noite, de volta à nossa casinha, eu e o João comentamos baixinho. Na cama. É estranho, João, não acha? Uma alegria tão desmedida assim? Ele me apertou a mão e suspirou. É, Júlia, é estranho. Mas são bons patrões. Vamos aceitar a bênção e ficar de olhos abertos. E foi o que fizemos, com um misto de gratidão e um frio na espinha que dessa vez não vinha do casarão, mas do coração daqueles que a gente achava que conhecia. A coisa foi ficando cada vez mais esquisita, e o meu coração de gestante, que devia estar leve, foi ficando pesado de um medo que eu não entendia. A Dona Marta, com toda aquela tensão,
começou a querer me dar uns chás. Dizia que eram ervas do mato, coisas boas para fortalecer o bebê. Eu tomava meio sem graça de recusar, mas o gosto era amargo, deixava a boca seca. E uma vez por mês, era um ritual. Ela enchia a banheira grande dela de mármore, com água morna e um monte de folhas e flores, e me mandava tomar banho ali. É para purificar, Júlia, para afastar qualquer má energia do bebê. Ela dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu, uma menina simples do interior, o que é que ia entender de purificação? Achava estranho, um constrangimento, tomar banho na banheira da sinhá. Mas quem era eu para questionar? Obedecia. Só que depois desses banhos e desses chás, começou a escurecer por dentro de mim. As noites viraram um inferno. Pesadelos horríveis, uns bichos de sombra que vinham para cima de mim, vozes sussurrando coisas que eu não entendia, mas que enchiam meu peito de um pavor gelado. Acordava suando, gritando, e o João me abraçava, assustado. Eu via vultos pela casa, sombras que se moviam nos cantos dos meus olhos. Fui definhando. O cansaço era tanto que mal conseguia levantar da cama. A alegria da gravidez tinha virado essa névoa escura. Os patrões, vendo o meu estado, ficaram muito preocupados. Levaram-me ao médico na cidade. O médico disse que eu estava fraca, que precisava de repouso, que o esgotamento podia fazer mal ao bebê. E então veio a proposta deles. Eu iria para a casa deles na cidade, para me tratar longe do trabalho pesado da fazenda. O meu João, vendo-me naquele estado, tão fraca e assustada, acreditou que era o melhor. Ele autorizou. O coração dele devia estar partido, mas ele queria o meu bem e o do nosso filho. E foi assim que me levaram, mas, meu Deus, longe do João, longe da nossa casinha, trancada naquele sobrado escuro na cidade, os meus pesadelos não só continuaram como pioraram. As vozes ficaram mais altas, os sussurros mais claros, e eu começava a entender o que diziam. Eles não vinham de fora, eles vinham de dentro de mim. E o que eles pediam era o que mais me aterrorizava. Era como se eu não estivesse mais sozinha dentro do meu próprio corpo. E a sombra da Dona Marta, sempre por perto com seus chás e seus olhos ansiosos, me fazia entender, tarde demais, que aquele cuidado todo não era por mim. Era por algo que eu carregava e que eles queriam para si. O 7º mês chegou e eu já não era mais eu. Um peso morto, um sono que era mais desmaio que descanso. Mal conseguia levantar da cama. Mas numa madrugada de sexta para sábado, algo me acordou. O relógio na sala bateu 3 horas. E um barulho baixo, como um canto rouco, veio do quintal. Um frio que não era do ar me percorreu. Rastejei da cama e fui até a janela do corredor, me escondendo atrás da cortina grossa. O que eu vi me fez o sangue parar nas veias. Lá embaixo, no jardim, sob a luz fraca das tochas, estavam os meus patrões e mais umas 5 pessoas, todas de capas escuras com capuzes. No centro, um homem que parecia um sacerdote, com um livro nas mãos, conduzia alguma coisa. Um ritual. O coração batia tão forte que eu temia que ouvissem. Não dava para entender as palavras, só a entonação, solene e ameaçadora. Uma decisão desesperada nasceu em mim. Eu tinha que ouvir. Tinha que saber. Desci as escadas devagarinho, apoiando-me na parede sem fazer um ruído. A porta da cozinha que dava para o quintal estava entreaberta. Escondida na escuridão do interior, eu me aproximei. E então as palavras chegaram até mim, claras e terríveis. E quando a lua cheia do 8º mês brilhar, o sangue da mãe servirá de portal, e a criança consagrada a nós, trará a prosperidade eterna a esta linhagem. Ela é o vaso, nada mais. Era a voz do sacerdote. E Dona Marta acrescentou:
com uma avidez que me encheu de nojo. Finalmente, depois de tantas tentativas fracassadas, um vaso forte o suficiente, o bebê será nosso filho, o herdeiro que nunca pudemos ter. Eu levei a mão à boca para abafar um grito. O mundo girou. Não era cuidado, não era superstição. Era uma seita e o que eles queriam era o meu bebê. A minha vida era nada. Eu era apenas um vaso. O desespero foi tão grande que por um instante quase entortei. Mas o instinto de proteger meu filho foi mais forte. Eu tinha que fugir naquela mesma noite, mas eu estava fraca. O portão estava trancado e vigiado. Era loucura. Então, lembrei-me de uma coisa. No sábado à tarde, sem falta, eles iam ao clube na cidade. Era o único momento em que a casa ficava vazia. Era a minha única chance. A manhã daquele sábado foi a mais longa da minha vida. Fingia um sono pesado quando Dona Marta trazia o chá fortalecedor. Eu a ouvia sussurrar com o patrão no corredor. Logo mais, ela estará pronta. Meu estômago embrulhava. Finalmente, ao meio-dia, ouvi os preparativos, portas batendo e o carro sendo ligado. Fiquei imóvel na cama, escutando cada segundo, até que o ronco do motor se afastou na rua até o seu silêncio. Um silêncio pesado e absoluto. Era a minha chance de fugir. Com o coração batendo como um tambor descompassado, eu me arrastei para fora da cama. A fraqueza era tanta que as pernas tremiam, mas o medo era um combustível amargo. Vasculhei a gaveta da cozinha, o aparador da sala, até que, num gancho escondido atrás da porta do escritório do patrão, encontrei a chave reserva do portão. Agarrei meus poucos pertences, menos a roupa do corpo e o dinheiro que o João me dava e que eu escondia num saquinho de pano, e saí daquela casa como um fantasma. A luz do sol da tarde me cegou, e o ar livre, em vez de alívio, trouxe uma vertigem imensa. Eu não conhecia a cidade, não sabia para onde ir, só sabia o nome da fazenda. Um lugar distante, um refúgio que agora parecia do outro lado do mundo. Caminhei, ou melhor, me arrastei sem direção pelas ruas que não conhecia. As pernas falharam, a visão escureceu e uma dor aguda rasgou meu ventre. Peguei um ônibus que me indicaram que ia para os lados da fazenda, mas ele iria só até uma parte do caminho. Depois eu teria que descer no terminal e pegar outro ônibus e lá me informar como eu faria para chegar até a fazenda. Fui e quando cheguei no terminal, a última coisa que lembro é de me apoiar num muro e o mundo começou a girar e tudo virar escuridão. Acordei num lugar branco, com cheiro de antisséptico, luzes fortes e uma dor diferente, profunda. Uma enfermeira de cabelos grisalhos e olhos bondosos estava ao meu lado. A senhora está no hospital, querida. Teve seu bebê. É um menino. Um alívio imenso, seguido de um pavor gelado. Meu bebê, onde ele está? A enfermeira, menos Dona Janete, pousou uma mão calma sobre a minha. Ele está na incubadora. Ele veio um pouco antes da hora, precisa de um cuidado especial, mas é um guerreirinho. A incubadora, longe de mim, desprotegido, o desespero tomou conta, e entre lágrimas e soluços, a história toda saiu. Os patrões, os rituais, os chás, a fuga. Falei como uma louca, temendo que não acreditassem em mim. Mas Dona Janete me ouviu em silêncio, sua expressão séria, sem um pingo de dúvida. Quando terminei, ela segurou minha mão com mais força. Eu vou te ajudar, Júlia. Você e seu filho estão seguros aqui. Ninguém vai fazer mal a vocês. Os dias que se seguiram foram de uma angústia sem fim. Recuperei minhas forças aos poucos, mas o coração estava lá, naquela salinha com os bebês prematuros, onde meu pequeno lutava pela vida dentro de uma redoma de vidro. Eu via
tão pequenino e cheio de fios, e chorava de amor e de medo. Chegou o dia da minha alta, o médico disse que eu estava bem para ir embora, mas o meu bebê não, ele precisava ficar. A enfermeira Janete me encontrou no corredor, arrumada para sair, mas com as pernas bambas de desespero. Vou te levar até um lugar seguro, Júlia, a casa de uma irmã de caridade, e vou cuidar do seu menino como se fosse meu próprio neto, ela disse, olhando direto nos meus olhos. Você precisa se fortalecer para ele. E eu vou te ensinar o que fazer. Eles não vão tirar seu filho de você. Sair daquele hospital sem o meu filho nos braços foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Era como se tivesse deixado meu próprio coração batendo ali, frágil e vulnerável naquela incubadora. Mas eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez, desde que toda essa escuridão começou, tinha uma aliada. E uma promessa de luta. Os dias que se seguiram foram de uma agonia sem fim. Eu estava na casa da irmã de caridade que a dona Janete tinha arrumado. Os pontos da cesárea doíam a cada movimento, uma lembrança física de tudo que eu tinha passado. O médico tinha mandado repouso, mas como descansar com o coração longe, dividido entre o meu menino na incubadora e o meu João, lá na fazenda, sem saber de nada. Eu precisava avisá-lo, precisava que ele soubesse que estávamos vivos, do perigo que corremos. Mas eu não tinha como... Não sabia escrever cartas direito, muito menos onde enviar. Me sentia tão impotente. Foi então que o Pedro, marido da dona Janete, um homem quietão de bigode e olhos bons, vendo o meu desespero, botou o chapéu e disse: "Não se preocupe, dona Júlia. Eu vou atrás do seu marido. Me diga o nome da fazenda e o nome dele." Meu coração deu um pulo de esperança. Eu disse tudo o que sabia. O nome da fazenda do patrão e, claro, o nome do meu João. Pedro partiu no mesmo dia e eu fiquei naquela ansiedade terrível, contando as horas, rezando para que ele encontrasse o meu homem. Uma semana se passou, uma semana longa como um inverno inteiro. Eu já começava a temer o pior, que Pedro não tivesse encontrado ele, ou que algo tivesse acontecido ao meu João. Mas na tarde do 7º dia, eu estava sentada na varanda da casa, olhando para o nada, quando vi uma nuvem de poeira no fim da estrada de terra. E então, eu vi um cavalo e nele um vulto que eu conhecia em qualquer canto do mundo. Era ele. Era o meu João. Ele nem esperou o cavalo parar direito. Pulou no chão e correu para mim. Eu me levantei com uma dor nos pontos que não era nada perto da alegria que estava sentindo. "Júlia, minha Júlia!" ele gritou, e a voz dele estava embargada, cheia de um alívio que doía. Ele me envolveu nos braços com o cuidado de não me apertar muito, mas o abraço foi o mais forte da minha vida. Senti o cheiro dele, de campo e de estrada, e chorei como uma criança. Ele também. A gente ficou ali, naquela varanda, abraçado por um tempão, sem dizer uma palavra. Não precisava. O coração da gente estava contando tudo. O medo, a saudade, a alegria de se reencontrar no meio de tanto perigo. Quando a gente se soltou, ele pegou no meu rosto com as mãos calejadas e os olhos dele estavam vermelhos. O Pedro me contou tudo, mulher, tudo, meu Deus, o que fizeram com você, com o nosso filho. E ali, naquela varanda, com o meu João finalmente ao meu lado, eu senti que pela primeira vez a escuridão estava recuando. A luta ainda não tinha acabado. Nosso filho ainda estava no hospital, mas eu não estava mais sozinha. Meu homem tinha voltado para mim e juntos a gente ia trazer nosso bebê para casa. Aquele reencontro foi de chorar, mas as palavras que o meu João foi dizendo me deixaram com um frio na espinha ainda maior.
Ele me contou que, depois que eu sumi, os patrões foram até ele na fazenda com uma história toda pronta. Disseram que eu tinha fugido, que havia abandonado tudo e deixado ele para trás, que eu não aguentara a vida simples do interior e tinha ido embora. O João, claro, ficou desesperado. Ele me procurava por toda parte, mas os patrões ajudavam na busca. Levaram ele para procurar nos hospitais da cidade, mas é claro, não me acharam no lugar onde eu estava. E então veio o golpe mais baixo. Poucos dias antes do Pedro chegar, os patrões foram até o João com uma notícia horrível. Disseram que um amigo deles, que trabalhava na funerária municipal, tinha encontrado o meu nome numa lista, que eu estava morta, que tinham me encontrado sem vida numa vala, vítima de um assalto. Meu João, coitado do meu homem, ele caiu num desespero sem fim, abandonou o trabalho, a lida com o gado, ficou pelos bares da redondeza, se afogando na cachaça, todo sujo, o coração em frangalhos. Foi assim, todo acabado, que o Pedro o encontrou. Disse que ele mal acreditou quando o Pedro contou que eu estava viva, que tinha tido nosso filho. Eles quiseram me matar de desgosto, Júlia. Ele falou, a voz ainda rouca da bebedeira e da emoção. Quiseram me tirar você e o menino, roubar nossa família. Naquela hora, não houve mais dúvida. A maldade daquela gente não tinha limites. Eles não queriam só o nosso bebê, queriam nos destruir por completo para ficarem com ele em paz. Não podemos ficar aqui nem mais um dia, o João disse, segurando minhas mãos com uma força nova. Assim que o pequeno tiver alta, a gente some. Vamos para outro estado, bem longe. Santa Catarina, Paraná, não importa, onde os olhos e as garras deles não nos alcancem. E foi o que fizemos. Esperamos o nosso guerreiro, nosso pequeno Jorge, um nome forte de homem bom da terra, aos poucos ganhando peso e saúde na incubadora. A dona Janete e o Pedro foram nossos anjos. Nos ajudaram com as documentações e o que foi preciso. No dia da alta de Jorge, com ele finalmente nos braços, um embrulho de vida e esperança, não olhamos para trás. Pegamos um ônibus com destino a um lugar novo, onde ninguém sabia nosso nome ou nossa história. Naquele momento, olhei para meu filho dormindo no colo do pai e pensei que, por mais duro que fosse o recomeço, valeria muito a pena, pois estaríamos nós três juntos. E o medo, aquele medo gelado do casarão e dos capuzes, ficou para trás. E lembrei das palavras de Dona Marta. Precisamos temer os vivos, e isso é realmente verdade. Tantos anos depois, com o Jorge já um homem feito e criando seus próprios filhos longe daquilo tudo, eu paro para pensar em tudo que a gente viveu e veio que a vida me ensinou uma lição que eu carrego no sangue e na alma. O verdadeiro perigo veio mascarado de bondade. Veio com sorrisos no rosto e más intenções no coração. Aprendi que a gente tem que confiar no seu instinto. Quando o coração aperta e um frio na espinha avisa que algo não está certo, é preciso ouvir. Eu ouvi tarde demais, mas ouvi aquele mal-estar com os chás, com os banhos, o medo que eu sentia, tudo era um sinal que eu tentava calar, porque vinha de gente importante, mas a maior lição que eu tiro de tudo é que a família é o nosso chão, o nosso porto seguro. Foi o amor pelo meu João e pelo meu filho que me deu forças para fugir daquela casa, mesmo fraca e assustada. E foi a nossa união, o reencontro no meio daquela escuridão que nos salvou. Eles queriam nos separar, nos destruir, mas no final, o laço de sangue e de amor foi mais forte. A vida simples, com um suor do nosso trabalho honesto, vale mais que todo o ouro do mundo oferecido com segundas intenções. A gente saiu daqui com nada, mas a gente tinha um
ao outro. E hoje, olhando para trás, vejo que a nossa maior riqueza sempre foi essa: o amor de família, que nenhum ritual obscuro e nenhuma mentira consegue quebrar. Cuide dos seus, meus queridos. Confie no seu coração e desconfie de quem oferece ajuda demais sem pedir nada em troca, porque as coisas mais valiosas da vida, o amor, a confiança, a família, não se compram nem se roubam. Elas se cultivam com suor e verdade todos os dias. Espero que tenham gostado do meu relato. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.